Olá, amigos, irmãos e irmãs. Você já parou para pensar que aquela pessoa que bate à sua porta pedindo um pouco de comida, um agasalho ou mesmo algumas moedas, ou te aborda na rua enquanto você está passando, que ela pode ser uma pessoa bem diferente do que ela aparenta ser? Eu penso bastante nisso. Uma outra pergunta que eu faria: como você tem agradecido os dons e as graças que você recebe de Deus? Como é que você tem se posicionado com relação a isso? Louvado seja Deus por mais esta graça de juntos podermos partilhar o Evangelho de hoje e algumas palavras sobre o Santo do Dia. E essas imagens que você vê ao fundo são de uma região em torno de uma cidade que fica na França, chamada Tours. Uma cidade e região que teve muito a ver com a história do santo que nós celebramos a memória hoje. Trata-se de São Martinho de Tours. Martinho nasceu em 316, numa região chamada Panônia, que hoje ficaria mais ou menos onde se situa a Hungria. Ele nasceu numa família pagã, seu pai era oficial do exército imperial romano, mas ele logo cedo frequentou igrejas cristãs e se mostrou muito interessado nos seus ensinamentos. Aos 10 anos já fazia parte do grupo de catecúmenos, ou seja, já se preparava para o seu batismo. Porém, seu pai, vendo o seu interesse, tratou de levá-lo também para fazer parte do exército. Assim, aos 15 anos, ele acompanhou o pai. Porém, aos 20 anos, aconteceu um fato que viria a mudar radicalmente a sua vida. Passando por uma certa localidade, na Gália, onde hoje está a França, ele viu um mendigo que estendeu a mão pedindo uma ajuda. Como ele não tinha dinheiro algum, ele sacou da espada, tirou sua capa, seu manto, dividiu ao meio e deu ao mendigo para que ele se agasalhasse. Naquela mesma noite, ele teve um sonho que ele até classificou mais como uma revelação, na qual o próprio Cristo apareceu a ele, agradecendo por ter sido aquecido pelo pedaço de manto que ele lhe deu. Isso foi decisivo para que ele abandonasse o exército e passasse a levar uma vida de caridade e dedicação à palavra de Deus. Aos 22 anos, ele conheceu o bispo Hilário de Poitiers. Poitiers é uma cidade também que fica muito próxima a Tours. O bispo Hilário deu a ele um terreno no qual ele fundou uma comunidade monástica. Mas eram tantos os jovens que se interessavam pelo trabalho que ele estava se desenvolvendo, que ele logo tratou de transformar aquela propriedade num mosteiro, que aliás foi o primeiro mosteiro da Europa Ocidental. Ele teve um trabalho muito grande juntamente com esses membros de sua comunidade, ordenados sacerdotes. Eles visitavam todas as vilas e tratavam de ali tentar convencer o povo a destruir seus ídolos, abandonar o paganismo e abraçar o cristianismo. Eles vinham fazendo um bom trabalho, construíam igrejas também. Naquele lugar que eles não conseguiam muito sucesso, eles construíam um mosteiro e lá ficavam alguns sacerdotes residentes cuidando de tudo. Acontece que nessa época faleceu o bispo de Tours e o trabalho de Martinho já era muito conhecido, não só naquela região, na França, mas também em grande parte da Europa Ocidental. E na região que ele estava, ele foi aclamado. O povo queria realmente que ele fosse tornado bispo. Não era o propósito dele, ele não tinha essa aspiração. Porém, aceitou, mas com a condição de continuar com o seu trabalho de evangelização. Assim mesmo como bispo, ele continuou visitando as paróquias, todas elas, e tentando sempre converter pessoas do paganismo ao cristianismo. Ele construiu um outro mosteiro, de lá saiu um outro santo muito importante, que foi São Patrício, que veio a tornar-se padroeiro da Irlanda. Martinho recebeu dons místicos e através deles realizou curas e milagres. Ele foi bispo por 25 anos e faleceu no ano de 397. Ele está sepultado na Basílica que fica em Tours e que leva o seu nome, Basílica de São Martinho de Tours. Ele é venerado
muito na Europa, especialmente na França. Só para você ter uma ideia, só na França existem mais de 4.000 igrejas e capelas com o nome dele, além de muitas localidades, ruas e praças. O exemplo de São Martinho, de dedicação exclusiva e extrema ao cristianismo, à caridade e amor ao próximo, deve servir de inspiração a nós. Roguemos a ele que interceda por nós junto ao Pai. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje tem muito a ver com gratidão e reconhecimento. A passagem de hoje mostra o momento em que 10 pessoas passam por Jesus e pedem que ele os ajude. E eles eram leprosos. Jesus apenas recomenda que eles busquem pelos sacerdotes. E eles partem em busca dos sacerdotes. E enquanto caminham, as suas carnes, suas peles vão se recompondo, eles vão ficando curados. Mas um deles resolve voltar para reconhecer e agradecer de perto àquele que os havia curado. E ele, reencontrando Jesus, se prostra aos pés dele, agradece e coloca seu rosto junto ao chão. Isso é um sinal de gratidão e também, nesse momento, ele reconhece que aquele que o salvara é o Salvador da humanidade. A lepra, nos tempos antigos, meus irmãos, era uma doença terrível. Ela obrigava as pessoas a ficarem segregadas, separadas da sociedade, da família, dos amigos. Viviam em grupos, em bandos, uns ajudando aos outros enquanto esperavam a morte chegar. E quem definia quem estava doente e quem se curava eram os sacerdotes. Eles que atestavam se aquela mancha no corpo era doença ou se estavam livres dela e podiam, portanto, se reintegrar ao convívio normal. Hoje em dia, a lepra está sob controle. Não está totalmente erradicada, mas praticamente temos poucos casos a nível mundial. Infelizmente, o nosso país responde por praticamente 90% dos casos de lepra ou mal de Hansen, ou hanseníase, como se diz hoje, no continente americano. Mas é uma doença tratável, e a medicina avançou bastante e as pessoas quase todas se recuperam. Mas a hanseníase tem uma característica. Ela deixa a pessoa insensível. Ela pode ser mutilada, cortada, que ela não sente dor. E aqui é possível fazer uma comparação da lepra com o pecado. A lepra deixa a pessoa insensível quanto ao seu corpo. O pecado também deixa a pessoa insensível. Ela comete pecados pela vida fora, sem se incomodar com o mal que ela faz aos outros, a si mesmo, e também ofende a Deus, nosso Pai. Aqueles que seguiram o caminho estavam alegres, felizes, contentes porque iriam voltar para a vida normal, estavam curados. E apenas um voltou.
O que faltou a eles foi simplesmente agradecer, reconhecer a graça que haviam alcançado. Quantas bênçãos temos, quantas graças nos são concedidas, nossa família, nossos filhos sadios, a comida à nossa frente, a nossa casa, nosso abrigo, enfim, todas as alegrias que nós temos. Tudo bem, temos também problemas, mas se formos fazermos uma comparação, nossas alegrias e bênçãos são muito maiores. E é preciso que a gente agradeça, e agradeça sempre. Não custa nada fazermos uma oração, uma pequena oração, uma reflexão, agradecendo a Deus por tudo que temos de bom. Mas, no meu entender, não é só esse agradecimento e gratidão que temos que ter. Não é só orar e dizer obrigado, meu Deus, por tudo isso que tenho. É também repartir um pouco com aqueles que não têm. E aqui não estou me referindo apenas àquela ajuda material, àquela esmola, àquela roupa usada, àquela comida. Me refiro também a gente dispor um pouco do tempo para levar uma alegria ou uma palavra de consolo para quem está desesperançado e sem rumo na vida. Como você tem se comportado com relação a isso? Você acha que as graças que você tem simplesmente caem do céu e são por acaso? Temos que refletir sempre sobre isso para que a gente se reposicione e tome o melhor caminho com relação a, de fato, agradecermos verdadeiramente tudo de bom aquilo que Deus nos dá. Voltemos sempre e nos prostremos aos pés do Pai. Agradeçamos tudo de bom que temos tido em nossas vidas e repartamos com outros as bênçãos que temos. Não se esqueçamos nunca que aquele que precisa de nós pode ser bem mais aquilo do que aparenta ser. Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espero que você esteja bem e que possamos voltar a nos reunir em breve. Fique com o meu abraço.